Olá pessoal, o meu nome é Luciane Castro e esse é o meu canal O TX da Questão. Eu já falei para vocês que o que provocou a insuficiência renal crônica que me levou à hemodiálise foi a glomerulonefrite. Eu tive que praticar muito para aprender esse palavrão. Mas, afinal de contas, o que é a glomerulonefrite? O que ela provoca? O que ela faz com o teu rim? E o que você pode fazer para evitar ela? Nesse vídeo de hoje eu vou conversar com vocês e vou dar 5 dicas de como evitar a glomerulonefrite. Fique ligado nesse vídeo até o final. E se você gostar da nossa conversa, deixe seu like e se inscreva no nosso canal, o TX da Questão. Bom, vamos lá. Vamos tentar começar a entender o que é a glomerulonefrite. Então, ela é uma inflamação do glomérulo, unidade funcional do rim, formada por um emaranhado de capilares. Pode ser primária, secundária, aguda ou crônica. Aqui eu coloquei o desenho do rim. Na internet, se vocês procurarem, vocês vão observar melhor. Emaranhados capilares. Eles inflamam e aí o seu rim fica murchinho e acontece a insuficiência renal crônica. E o que aconteceu comigo? Como que aconteceu a glomerulonefrite comigo? Eu vou contar para vocês a minha história. Mais ou menos com 5 ou 6 anos de idade, eu já tinha muitas infecções urinárias. E os meus pais, morando aqui no interior do Mato Grosso do Sul, uma cidade pequena, né? Hoje, Angélica tem mais ou menos 12 mil habitantes, então há anos atrás, né, eu tenho 40 anos, então começou aí há 35 anos atrás essas sequências de infecção urinária. Os meus pais procuraram ajuda e os médicos indicaram um determinado anti-inflamatório. Não culpo de jeito nenhum os meus pais, como era muito seguida as infecções de garganta que eu tinha, eles devem ter repetido as doses do anti-inflamatório. E conversando com a minha mãe, ela disse que era muito comum. O médico passava um determinado remédio, se o sintoma voltava, eles continuavam dando esse remédio. Então, depois de uma investigação, né, descobri que foi devido ao excesso do uso do anti-inflamatório que provocou essa inflamação no meu rim e veio à tona a insuficiência renal e depois a hemodiálise. Mas e agora? Você tem filhos? Você se automedica? O que fazer para evitar a glomerulonefrite? Vou mostrar para vocês 5 dicas bem simples de como evitar a glomerulonefrite. E essas dicas eu pesquisei na internet, conversei com a minha própria nefrologista e outros amigos, né, médicos e tal, e eu cheguei a essa conclusão aqui. Então, as 5 dicas para você evitar a glomerulonefrite são: a primeira dica é evitar remédios nefrotóxicos. No meu caso, foi os remédios nefrotóxicos. Então, esses remédios que provocaram a insuficiência renal em mim. Eu diria assim, não auto-se medique. Hoje em dia, as farmácias no Brasil já não vendem anti-inflamatórios sem receita, não vendem antibióticos, vários remédios não se vendem sem receita. O anti-inflamatório é um que não se vende sem receita. Mas se acontecer, tome cuidado, siga a prescrição corretamente. E se você tiver o sintoma muito repetido, muito rápido, procure um médico, conta para ele que você já fez uso de tal anti-inflamatório e deixa ele te orientar e siga as orientações dele. Se você tem filhos pequenos, tome mais cuidado ainda. Às vezes essa criança, ela tá não se nutrindo muito bem. Talvez seja por isso as seguidas repetições de infecção na garganta. Hoje em dia, eu já não tenho tantas infecções na garganta, mas eu entendi que não pode faltar algumas vitaminas no meu corpo, entre elas a C e a E. Então seria melhor você procurar um médico, talvez um nutricionista. Foi o que eu fiz, não estou dizendo que é para você fazer. Essa consciência é você que tem que procurar dentro de você mesmo e decidir o que fazer. A segunda dica é controle do peso.
O controle do peso é algo que envolve tudo ligado à saúde hoje em dia, mas a relação sua e da sua alimentação é muito particular. Eu sempre tive tendência a ser gordinha, eu sempre amei carboidrato. E aí, como é que faz, né? Então esse equilíbrio, quem que pode buscar é só você. A terceira dica é o controle de diabetes. Se você tem diabetes, você já deve ir no médico, deve controlar isso. E se você não tem, não se engane, você tem que se cuidar também. É muito comum que no período da hemodiálise a gente evite proteína. Quando você recebe o rim e se torna transplantado renal, a tendência é que você continue evitando a carne, mas não é bem assim. Então conversa certinho com o seu nefrologista. Se você não tem problema renal, procure um médico que possa te orientar. Cada um tem a medida correta da proteína que pode comer. Eu como ovo, eu como carnes, eu como peixe, moderadamente, mas eu como todo dia. Então a melhor forma é você se orientar com um médico da sua confiança e não deixar de comer a proteína e evitar sim o carboidrato, que não é só os doces que provocam a diabetes, né? Os bolos, os pães que são tão deliciosos, né? Que temos que comer com moderação. E aqui em quarta dica, né, é o controle da hipertensão. A primeira coisa que surgiu em mim foi a pressão alta. Eu fui no médico na época porque a minha pressão estava alta. Eu tive a minha primeira filha, a Carol, e no parto eu tive pré-eclâmpsia, pressão alta. E a pressão alta foi um alarme para algo que já estava grande. A minha creatinina já estava na casa de 2,3. O meu tratamento conservador, como eu disse, deu certo por 12 anos. E o que eu fiz para controlar a minha pressão? O que eu faço para controlar a minha pressão até hoje? Gente, olha, é o seguinte, você ganha um rim, não quer dizer que você tá totalmente curado, né? Tem as coisas que você deve continuar evitando. Então eu evito alimento com muito sódio e eu evito sal. São as coisas que eu consigo fazer para evitar que a pressão suba. Eu acredito que isso possa ajudar você. Mas mais uma vez eu repito, talvez você precise procurar um médico, né? Só ele que pode te orientar melhor. E em quinto lugar, nós temos o bom consumo da água. Então, o consumo da água é primordial. A água é vida. O que eu faço? Eu sempre tenho uma garrafinha dessa, ela tem mais ou menos 500 ml. Uso água filtrada, coloco lá na geladeira e fico com essa garrafinha perto de mim o tempo todo. Tento consumir de 2 a 3 garrafinhas dessas de manhã, 2 a 3 garrafinhas no período da tarde e apenas uma à noite, porque eu não gosto de levantar no meio da noite para ir no banheiro, atrapalha meu sono. E sono bom é aquele seguido, né, de umas 7 horas. Então, pessoal, por hoje é isso. Obrigada pela atenção de todos. Eu conto com o seu comentário, com a sua sugestão para me ajudar a escolher o tema do próximo vídeo. Deixa seu comentário para a gente compartilhar nossas ideias. Um super abraço a todos, um beijo e até o próximo vídeo aqui no meu canal, o TX da Questão. Um beijo, pessoal, e não vamos esquecer de tomar água, não é mesmo?